Rio em Foco recebe Marcelo Neri e Marcos Excher. Custa menos para o governo preservar os empregos do que fomentar a criação de outros novos. Na indústria automobilística, por exemplo, a empresa que participa do Programa de Proteção ao Emprego, PPE, pode reduzir a jornada de trabalho em até 30%, diminuindo também os salários na mesma proporção. E os empregados passam a receber uma complementação. Segundo o governo, o PPE impactou cerca de 23 mil trabalhadores. Vamos entender um pouco mais sobre esse programa. O PPE é um programa que permite às empresas e os trabalhadores, através de um acordo coletivo, negociar uma redução da jornada de trabalho e dos salários. Além disso, ele fornece um complemento salarial para mitigar um pouco a perda de salários decorrente desse acordo. Se houver um acordo, por exemplo, de redução de 30% da jornada e dos salários, o governo complementa 50% do que foi perdido e, portanto, o trabalhador chega a ter uma remuneração de 85% do salário original. Ele tem uma duração de 6 meses iniciais, podendo ser renovado até 24 meses. É preferível manter os empregados do que demiti-los e, posteriormente, contratar novos trabalhadores, treiná-los e tudo mais. Mas a principal motivação do programa é permitir que as empresas ajustem o seu volume de trabalho, não pela demissão. Numa crise, normalmente o que as empresas fazem? Elas reduzem a produção, demitem os empregados, passada essa fase de crise, elas recontratam trabalhadores. Bom, esse programa ele permite que esse ajuste de redução da demanda por trabalho seja feito não pelo número de trabalhadores, mas sim pelas horas de trabalho, dentro de certos limites, que é essa redução de 30%, e dentro de um prazo que não deve ser muito longo. O trabalhador empregado, ele continua recolhendo vários impostos, imposto de renda, contribuição previdenciária, tudo isso. Então isso também vai ser receita que o governo vai estar recebendo ao longo do período em que o trabalhador está no PPE. Esse programa introduz uma novidade que é justamente a garantia de emprego durante o período do PPE e por um certo período após o encerramento do programa, sempre na base de 30% a mais do período que foi de abrangência do programa. 23 mil pessoas ainda é muito pouco frente ao que a gente está vendo aí no quadro. E no Rio de Janeiro a gente tem impactos muito fortes também da indústria automobilística, quando a gente fala, por exemplo, do sul fluminense. Tem a questão do petróleo, que falávamos no outro bloco. Como é que a gente pode reagir a isso? Essa medida do PPE é eficaz? Quer dizer, tem dado resultado? Ou o que a gente pode fazer também para conseguir criar pelo menos um freio de arrumação aí, se é possível? Acho que é muito difícil pensar em políticas na escala do problema. Eu acho que é louvável a direção dessas medidas tomadas pelo governo federal, esse princípio de você dividir um pouco, repartir um pouco de perdas para preservar o bem maior, que é a manutenção do emprego, em particular do emprego formal, que isso realmente está em queda. Acho que o Rio de Janeiro a gente deu muita sorte, na verdade, pelo efeito das Olimpíadas. Você tem o fim das Olimpíadas, vamos dizer, a realização das Olimpíadas, ela tem data marcada. O problema do petróleo também é alguma coisa que, vamos dizer, que está além da nossa capacidade de administrar os eventos. Eu acho que partir para políticas de geração de emprego, renda, eu acho que é sempre bem-vindo, mas para produzir efeito na escala do problema é algo bastante difícil. E é mais fácil quando as finanças do governo vão bem. Quando vão mal, é muito difícil você pensar num fomento à geração de emprego. Quer dizer, não dá para pedir para fazer obra, porque você não sabe se vai conseguir pagar, ao fim das contas. Até no caso do governo federal, acho que tem uma visão interessante pelo fato, quer dizer, o governo federal botou na conta o fato de que se o trabalhador for demitido, ele também perde a arrecadação. Então ele pode entrar com alguma coisa no bolo, talvez um raciocínio análogo para o governo do estado do Rio possa valer, mas de qualquer maneira é um raio de manobra relativamente limitado. O desenho do PPE é muito interessante para o objetivo que ele tem, que é evitar demissões, né? E ele realmente tem toda essa preocupação com os custos, você vai manter a arrecadação de alguns tributos, você tem um custo que é limitado,
ele tem um desenho muito bem feito para esse fim e ele repete um pouco o que foi feito na Europa, em vários países, durante a crise de emprego que eles têm já passado de alguns anos. Agora, tem um outro problema no mercado de trabalho, que é o seguinte: quando a gente observa os fluxos do mercado de trabalho, na verdade, a crise atual, surpreendentemente, até a gente não tem tido um aumento das demissões no Brasil todo. A gente tem tido uma queda das contratações. As admissões é que estão caindo bastante. Então, é louvável o programa e acho que ele está protegendo empregos de uma série de trabalhadores, de famílias, isso é importante. E, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar em maneiras de atacar o outro problema que tem aparecido com mais força nessa crise, que é o problema da falta de admissões, ou queda no volume de admissões. Agora, é claro que a gente tem uma crise econômica muito forte acontecendo e que a crise política também, a não solução de determinadas questões impacta diretamente na economia. Você tinha no Rio de Janeiro, por exemplo, uma perspectiva de investimentos gigantesco, assim, um crescimento contratado para muitos anos. E a gente vê agora as pessoas parando para ver o que vai acontecer. A gente tem uma situação muito preocupante se acompanhar, por exemplo, projeções do PIB pelo Boletim Focus do Banco Central. A cada mês tem sido rebaixada em 0,5 ponto percentual a taxa de crescimento dos próximos 2 anos. Então, acho que isso é feito crise política, onde a gente não está conseguindo endereçar os problemas, até no caso desse pacote para proteger os empregos. Você pode falar, não, veio um pouco tarde, porque a crise do desemprego já aconteceu, mas é que é muito difícil você implementar. E tem data, né? Quer dizer, ele tem um período para acontecer, é um período de 6 meses, pode ser mais renovável por um outro período igual, mas é uma medida quase que emergencial, né? Parece que já tem, até o momento, porque eu vi a última conta, havia 3 empresas do estado do Rio que haviam aderido. Tem algumas empresas que estão na fila aguardando algumas análises por parte do governo, e uma delas, até um caso curioso, que ela entrou no programa e não vai haver nenhuma perda salarial, porque além do governo compensar uma parte, a própria empresa vai compensar a outra parte. Então vai ter uma redução da jornada, em vez de ser 5 dias de trabalho na semana, vão ser 4, e o trabalhador vai receber a mesma coisa que recebia antes. Ele só entrou num acordo para não ter reajuste durante o ano de 2016, só vai ter reajuste em 2017. Então, no momento de crise, é interessante para todo mundo tentar minimizar as perdas que às vezes vão ser inevitáveis, né? No caso da Alerj, eu acho que é importante, talvez, pensar numa política mais cuidadosa, talvez, em relação aos pisos salariais do Estado, que no momento em que as pessoas estão negociando redução de salário ou manutenção de salário para preservar o emprego, há que ser feita uma política mais cautelosa para o reajuste dos pisos salariais estaduais, que são muito descumpridos. A gente quer que eles sejam mais cumpridos e que eles, não, ao serem cumpridos, não provoquem efeitos colaterais indesejados. Se pudesse fazer só mais uma sugestão em relação aos pisos, é que os parlamentares procurassem desenhar os pisos conforme a classificação brasileira de ocupações, porque é um padrão que em outros estados é seguido e que facilita as negociações entre trabalhadores e patrões, o monitoramento do resultado da política, a fiscalização pelo Ministério do Trabalho, pela Justiça do Trabalho. Seria interessante adotar os padrões da classificação brasileira de ocupações. Eu acho que até houve, quer dizer, no começo desse ano, talvez até explique uma parte do aumento do desemprego, o que limita um pouco os pisos, foi um forte aumento do salário mínimo. Quer dizer, aumentar o salário mínimo quando o mercado está indicando o aumento de desemprego talvez não seja a melhor política, e o mesmo se deve aos pisos salariais estaduais, né? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, Política e Economia, caminham juntos.